Tranquilo. Alô, senhores, senhoras, senhoritas, sejam bem-vindos à Life 10 com Gianfranco Pampalon, falando sobre o PGR e a atuação do auditor fiscal do trabalho. Vamos iniciar aqui um pouquinho antes de chamar o nosso convidado, exatamente para que todos possam convidar os amigos para estarem conosco nessa sexta-feira diferente. Vamos aqui colocar uns clássicos do rock and roll dos anos 90 enquanto iniciamos os trabalhos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para variar, vamos de AC/DC. Hoje é um dia muito bacana, porque poderemos tratar com um profissional que tem uma vivência de mais de 30 anos como auditor fiscal do trabalho e também ajudou a escrever NR35 que a gente tanto usa, né? Então hoje vai ser um prazer poder estar compartilhando aqui desta grande bíblia da segurança do trabalho que é Gianfranco Pampalon. Eu acredito que hoje vocês vão poder tirar... Olha, o mestre já está aí. Mestre, estamos nós aqui. Não, ele mandou o convite aqui. Estamos entrando aí com o convite do Gianfranco Pampalon. Vamos tirar aqui um pouquinho do som. Opa! Agora sim! Estamos nós dois aqui neste momento, mestre Cristiano, mas Ederson Deda. O Deda é fera também na área de segurança. Agora você ficou um garotinho, hein, Gianfranco? Você que tá um garotinho com esse cabelo aí. O meu não tem mais é a luz, é a luz, é a luz, é a luz. Tudo bem, meu amigo Whindersson? Hoje eu estou muito bem, porque depois de todas aquelas emoções da terça-feira, poder ter um profissional de tão alto gabarito, independente da nossa amizade, né, Gianfranco? Para nós é de grande honra poder compartilhar do conhecimento que você tem aqui com os nossos amigos. Dar uma boa noite aqui para o José Carlos Filho, para o Ederson Deda, para os amigos que estão conosco, porque hoje é uma oportunidade única de poder conhecer da fonte da informação quais os caminhos do PGR que a gente vai tomar, né? Dá o seu boa noite aí também a todos, Gianfranco. Seja muito bem-vindo aos Dois Dedos de Prosa. Olha, boa noite a todos que tiveram a paciência de aguardar de terça-feira para hoje, né? Que tivemos alguns percalços. Boa noite para você, Whindersson, grande batalhador da segurança. Eu falo que você é o Silvio Santos da segurança, que você tem energia, você consegue menos. Bom, você é um grande cara da segurança. Mas, de verdade, eu acho que essas lives mais informais são muito bacanas, que a gente pode também tirar dúvida das pessoas. E agora, todo mundo tem dúvida um pouco, mais ou menos, porque nós temos normas novas acontecendo. Estou muito feliz, inclusive, que existia um medo inicial, né? Que essas normas pudessem provocar um déficit na relação do trabalhador, mas muito pelo contrário, né? Até agora as normas têm se mostrado melhores do que eram. Aconteceu uma evolução de verdade, né? E vai obrigar nós, profissionais da área de segurança e saúde, a estudar mais, a estar mais atentos. E nós vamos ser mais importantes no cenário para conseguir a tão almejada redução, né, mitigação dos acidentes e doenças do trabalho. Eu acredito que você está correto demais, porque a gente sempre vem lutando aí por essa valorização multiclassista, independente da classe do SESMIT que a gente faz parte, né, Gianfranco? Mas existe uma grande busca de informação de como vamos proceder agora em março de 2021. Ou seja, eu acho que aí, Gianfranco, a sua colaboração vem muito nesse sentido, tanto pela sua experiência, né, pela sua vivência como auditor fiscal, ou seja, o que é relevante de fato, porque nós já estamos tendo profissionais apontando o caminho do PGR, assim como nós já temos pessoas apontando talvez a impossibilidade da efetivação, como foi constituído nesse primeiro momento para março de 2021, devido à pandemia, de se obrigar as empresas a cumprir de fato a questão
do PGR, mas o que é primordial para mim é a oportunidade de mudança de paradigmas, ou seja, o profissional de segurança vai ter que sair daquele momento assim de, não vou dizer conformismo, mas de tranquilidade, onde ele vai ter que levar para o empresário o porquê de investir em segurança, porque agora é uma fiscalização online, né, Giovanni? O auditor fiscal do Exatamente. trabalho vai ficar em casa depois de março só. Ah, hoje eu vou ver padaria, hoje eu vou ver indústria. Então, eu acho que o seu conhecimento nesse sentido vai ajudar a tirar muitas dúvidas aqui dos nossos colegas, com certeza. Olha, eu queria só falar, o Whindersson, que essa semana mais de 200 auditores estão fazendo um curso online a semana inteira sobre o PGR e GRO. E até o fim do mês, provavelmente todos vão estar treinados. Olha, um curso de uma semana. Em março, o pessoal, os auditores vão estar preparados para poder auditar isso aí, porque eu acho que essa ferramenta, a implantação do PGR, nada mais é, né, do que uma ferramenta de gestão da área de segurança do trabalho. E ela está de forma ainda simplificada, ela é um padrão mínimo. Quem está habituado, né, com sistemas de gestão, principalmente os certificados, ele é um sistema mais complexo, mais amplo. Isso que está sendo levantado, que está sendo obrigado as empresas a fazerem, é um padrão mínimo que elas vão ter que apresentar. E outra novidade, essa diferenciação das pequenas empresas, né? Por exemplo, o microempresário individual ele vai estar dispensado de fazer o PGR, ele não vai precisar. Mas se ele for prestar serviço numa empresa, o contratante vai ter que incluir ele no escopo do inventário e do plano de ação. Agora, as outras empresas de pequeno porte e as microempresas, aquelas que não tiverem SESMIT, que eu vou falar para vocês, a grande maioria, o Brasil tem quase 20 milhões de empresas. Eu vou dizer para você que 70% delas são micro pequenas e somente 2% desse total tem SESMIT. Então, para aquelas que não têm SESMIT, eu estou falando de 98% das empresas, elas vão poder usar as ferramentas que a Secretaria Especial, né, da Previdência e Trabalho, ela vai criar algumas ferramentas. Já existe um site, se vocês buscarem lá, está escrito Autodiagnóstico Trabalhista. Se alguém entrar nesse site, é que ele cai às vezes, ele não está muito firme, mas ele já tem algumas opções para você fazer um teste. Você pode ir lá simular, você não precisa colocar o seu CNPJ, nada, você pode simular algumas informações e ela vai definir, você vai explicar, né, responder passo a passo esses questionamentos com levantamento de risco, ele vai te dar um plano de ação. Então, essas pequenas empresas, eu falei, pequena empresa que não tem SESMIT, ela pode se utilizar disso. As empresas de pequeno porte, a microempresa, grau de risco 1 e 2, que não tiverem risco físico, químico e biológico, estão isentas de fazer o PGR. Nesse universo, eu estou dizendo que aquelas empresas que são escritórios, contabilidade, elas provavelmente não vão ser obrigadas a fazer o PGR. Aí, Gianfranco, deixa eu emendar uma dúvida aqui, inclusive, porque ela me inclui. Opa! Vai ter uma declaração, né, que a empresa vai enviar informando que não possui esses riscos, mas é preciso um profissional para levantar também se ela tem ou não esses riscos, né? Ou o próprio sistema que você apresentou para a gente, que esse site, o empresário passando para este site informações básicas, ele vai poder se embasar nesta informação para apresentar uma declaração de não existência. Isso mesmo. Ou é importante contratar um profissional da área de segurança para avaliar isso? Como é que se faz essa interlocução aí? Olha, a contratação de um profissional para te assessorar ou consultar com relação à segurança é sempre importante, que você não tem um objetivo único de só atender requisito legal. Você quer que a sua empresa seja segura, você não quer problema, você quer implantar uma boa gestão, até numa micro e pequena empresa. Olha só, o banco é grau de risco 2, e a gente tem um problema. O número de afastamentos que existe em banco é um absurdo. Né? Banco é grau de risco 1 para efeito de SESMIT, né? Então, ela como uma empresa de grau de risco 1, ela estaria dentro desse padrão aí, mas como elas têm muitos empregados, elas, na grande maioria, têm SESMIT, porque elas têm abrangência nacional, estadual, tudo, né? É importante eu ter um profissional, porque eu não quero acidente. E outra, se eu tiver um nível de acidente menor do que a média do setor, eu vou ser beneficiado. No GIL-RAT, né, o FAP vai fazer com que eu tenha um seguro acidente diminuído, que é lucro para a empresa. E, ao contrário, se eu tiver ele majorado, vou ter prejuízo.
Então, é sempre importante, mas o Ministério da Economia, quando criou essa disposição, o que é ruim um pouco para o setor, né, para aquelas empresas que vão dar assessoria, é que você está dando uma liberdade para a própria empresa fazer essa autodeclaração. Ela pode fazer isso. Sim. O Whindersson, eu acho justo, porque existe um monte de pequenos escritórios que faziam aquele PPRA pro forma, né, renovado cada ano, né, sem sentido. Mas eu tenho que provar. Olha só, quando você falou da fiscalização online, o sistema da Receita, ela conhece a vida das empresas. Digamos que você declara que você não tem risco químico e você comprou um determinado produto químico e aparece no seu CNPJ na nota. Essa informação vai ser cruzada e você vai ser questionado. Você comprou ácido e você fala que não tem risco químico, esse ácido é para quê? Você vai ser questionado, porque a empresa vai ser questionada. E esse tipo de ação esse Big Brother, né, do governo, com esse grande computador que vê tudo, vai cada vez cruzar mais as informações. Então, cabe ao empregador colocar a informação correta, né? Mas é justo que pequenas empresas sem risco não precisem fazer. E tem outra, hein? Essas pequenas empresas que não tiverem risco físico, químico e biológico, e não tiverem riscos ergonômicos, estão isentas também de fazer o PCNSO. Mas ela não está desobrigada a cumprir as demais normas e fazer os exames clínicos, né? Admissionais, periódicos de mudança de risco. Vai ser bastante interessante. O não, eu falo porque é o seguinte, Giovanni. Primeiro, o Robson Martins está pedindo para você repetir o site que você informou e para o pessoal poder fazer essa... Ah, perfeito. Olha, bacana. Se ele buscar realizar autodiagnóstico trabalhista, vai aparecer no site. O site é www.gov.br/pt/br serviços realizar autodiagnóstico. Mas põe no Google, realizar autodiagnóstico. Autodiagnóstico que já vai localizar. Ele vai entrar na página e ele está aberto agora, aqui até março, você pode fazer simulações. No futuro, vai ter, por exemplo, um autodiagnóstico para padaria. Vai ter um autodiagnóstico para escritório. Ele vai ser setorizado. Então, você entra, ele vai te perguntar os riscos específicos que você pode ter na tua empresa. Então, vai ser muito interessante. E eu acredito que vai ser uma mudança para nós. Que a maioria dos empregadores... não estou discriminando, mas o empresário em si, ele não detém conhecimento até para dar essa informação. E provavelmente o profissional da área de segurança vai ter que estar do lado dele na hora dele poder fazer essa opção. E ele vai dar o plano também, né? Em contrapartida, ele vai dar o plano de ação se for necessário. Então, ele vai conseguir fazer esse gerenciamento via sistema. Porque assim, vou voltar a me colocar como exemplo aqui. Aqui é uma empresa de eventos, né, que tem eu como diretor e uma secretária como funcionária. Ela atende telefone, trabalha com computador, então tem a questão da ergonomia. Então, eu acho que é importante ter esse suporte profissional. Aqui, no caso, tem um mais ou menos, mas é importante para o micro e pequeno empresário ter essa percepção, né? Como você mesmo apontou aí. A gente tem um caso aqui em Uberlândia de um colega que participou conosco aqui do 2D de prosa, que é o Wellington Tavares. Ele fez um estudo dentro da empresa que ele trabalha há 15 anos, e conseguiu uma redução de R$160 mil no FAP e no SAT. Então, assim, isso para o empresário é o que ele quer ouvir. Então, quer dizer que seu trabalho dá resultado e eu fico com dinheiro? Faz de novo, né, Jean Franco? Isso. Por isso que, olha, eu dou uma dica, Whindersson, dou uma dica para os profissionais da área, que quando eles vão tentar vender um serviço ou buscar um emprego, a entrevista habitual que a gente está acostumado, ele fala, não, eu tenho um senso de responsabilidade, eu gosto de trabalhar em equipe, isso aí todo mundo fala. Sim. O que o empresário quer ouvir quando você vai prestar um serviço na área de segurança e saúde para ele? Fala, olha, eu vou fazer um diagnóstico na sua empresa, vou fazer um levantamento, juntamente com os seus líderes, nós vamos implantar essa gestão, que vai reduzir absenteísmo, vai reduzir doença, vai reduzir afastamento. Nós vamos ter vantagens, não só no FAP, né, se você vai conseguir pagar um seguro-acidente melhor, que vai dar uma economia, talvez num valor desse que você comentou, mas o afastamento na empresa, ninguém conta o custo de você colocar um outro trabalhador no lugar, perda de produção, atraso na entrega dos seus produtos e serviços. E o acidente grave,
Gente, vocês não têm ideia de quanto custa caro um acidente. Quando o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, lá, o atual Ministério da Economia, faz um relatório de acidente, a gente coloca lá as causas do acidente. Entre elas, descumprimento de norma. Para a empresa, isso é um prejuízo terrível, porque o Ministério Público, de posse desse relatório, ele vai entrar com uma ação civil pública cobrando danos morais para o Estado. A AGU faz uma ação regressiva para você receber o dinheiro que o INSS vai gastar, que nem gastou ainda, que a empresa nem gastou, você vai ter que devolver. A imagem da empresa, se for um acidente grave, olha só, um acidente fatal corresponde ao artigo 121 do Código Penal. O homicídio, se for culposo sem intenção de matar, cara, um responsável vai responder a um processo criminal. Gente, quem que é isso? Quem que é isso? E o principal, né, a vítima, o trabalhador que mais sofre. Então, eu gostei do que você falou, né? Eu acho que essa GRO e o PGR é uma mudança de paradigma. A gente vai começar a fazer gestão de verdade buscando números. Eu vou ter que comparar a minha gestão atual com a futura. E eu tenho que comprovar que eu reverti ou melhorei as condições de segurança. Esse é o grande desafio. Não, eu quero vamos dar aqui exemplos, né, Gianfranco? A gente atua na área de perícias, né? Não vou dizer aqui nomes, mas eu tenho um caso aqui de um grande supermercadista que durante 1 ano e meio, um abafador de uma máquina que gerava mais de 120 decibéis de ruído ficou na mesma máquina, entre uma perícia e outra, faltando metade da espuma. E o profissional não se atenta. Então, assim, ele recebe para aquilo. Aí fala, não, mas isso é terceirizado. Eu falei, não, cara, é seu nome que está nesse papel. E o prejuízo que essa empresa vai ter com o meu trabalho, porque eu vou apontar esse erro, né, é uma exposição de ruído acima do limite de tolerância, acima da, se eu não me engano, 120 e poucos, dá em torno de um contato de 6 horas ou 4 horas, não me lembro agora a tabela certinha. Acima de 115, até 115 é 5 minutos, é muito menos que isso, cara. Não, então, aí é o que eu estou querendo dizer. Quanto prejuízo o profissional gerou para aquela empresa com a simples troca de um abafador? Não, e sabe o que acontece? O empregador vai ter que pagar um adicional para a aposentadoria precoce do trabalhador. Prejuízo de novo para o trabalhador. Ele vai pagar mais ainda. Gente, e outra coisa, o PGR, tá escrito lá que o GRO, o PGR tem que ser assinado, e ele não fala por quem, mas como essa norma está harmonizada com a ISO 45001, na ISO 45001 diz quem é responsável pela implantação do sistema de gestão? A alta cúpula da empresa. Estou dizendo que é dono, gerente e diretor. Esse cara que tem que assinar o PGR, porque no plano de ação eu vou ter que comprar equipamento, comprar abafador, diminuir, fazer rodízio, contratar profissionais. Então, é o dono da empresa, é o diretor da empresa que deve assinar isso daí. Tem uma falha, né, infelizmente, mas não foi com essa intenção, e é diferente também. A construção civil, né, R18, diz que quem assina o PGR é o engenheiro de segurança. Em obras menores, pode ser o técnico de segurança. Seria mais interessante que ele fosse um dos responsáveis, mas o responsável tinha que ser o dono da obra. Quem tinha que assinar era o dono da obra, o dono da construtora. Verdade. E outra coisa, não é só o engenheiro de segurança que trabalha também. Na hora que eu vou procurar, por exemplo, uma proteção coletiva, eu vou ter que ter um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um especialista, um psicólogo na hora de fazer o psicossocial. É multifuncional, né, esse processo. Muitos profissionais vão trabalhar para elaborar esse trabalho. Esse, para mim, é o grande ponto. É quando agora aquela responsabilidade que era exclusividade do SESMIT, agora tem o responsável pela empresa, agora na NR1, organização, né? Isso. Então, ele traz a responsabilidade para aquele que assina. Então, eu acredito que aí é o grande pulo do gato da nossa área. É apresentar para a empresa o porquê que ela tem que aprimorar. E, no caso da responsabilidade civil-criminal, vai cair para o responsável da empresa. Se for uma falha técnica no levantamento, aí, como já era, né? O engenheiro, o técnico que fez algum levantamento, não vou dizer assim, direcionado, né? Aqueles riscos que são diminuídos, mas, no caso de algum sinistro, o responsável da empresa vai ser diretamente responsabilizado. Perfeito. Aproveita aqui, Gianfranco,
só para uma pausa de boa noite e vou te passar umas perguntas dos amigos aqui. Perfeito. Uma boa noite para o Zé Carlos Filho, Rafael Freitas, lá do Ceará. Opa! E tem uma pergunta aqui, ó. Considerando naquela questão dos produtos domissanitários, que a gente estava falando sobre a questão de pequenas e médias empresas, né? Produtos de limpeza, né? Que boa, água sanitária. Então, a sua perspectiva nesse sentido. E o Álvaro Ramos está falando aqui sobre que a maioria das empresas não tem como fugir da ergonomia, né, Jafon? Sim. Porque é pertinente à atividade. Então, aí é o começo dos questionamentos, ou seja, nós vamos poder realmente fazer uma declaração de isenção de riscos, mas qual é o trabalho efetivo que não envolve ergonomia? Verdade. Vamos começar por essas duas, depois a gente segue aqui com as outras perguntas dos amigos. Perfeito. Olha, então, eu manipulo, eu uso, eu tenho contato, eu posso inalar um produto químico qualquer que seja. Olha, é o seguinte, quando a gente fala em limite de tolerância, o limite de tolerância é um estudo feito com um grupo grande de pessoas, onde se demonstrou que aquilo pode não afetar a saúde, mas existe a suscetibilidade individual. Uma pessoa pode ter um problema com agente químico, eu vou falar para você. Eu atendi um acidente fatal, uma coisa incrível, cara. Eu vou só responder para ver isso aí. Olha, eu não vou citar o nome da empresa, nem os produtos químicos, para a empresa não se sentir prejudicada, mas ela tinha um sistema de segurança onde ela injetava 2 produtos, ela criava um poliuretano, ela criava um isopor que cobria as cédulas de dinheiro no cofre da empresa. No caso de um roubo. Acontecia um roubo, o bandido não ia conseguir levar cédulas, porque ela ia ficar cheia de isopor. Por engano, por um lapso, por uma falha técnica, o sistema funcionou. Só que só uma dos elementos foi... Então ficou um líquido no chão, chamaram a empresa de limpeza para fazer esse trabalho. Pô, tinha 20 pessoas fazendo a limpeza. Uma inalou aquilo, passou mal, foi para o hospital, no dia seguinte morreu. Você vai avaliar a ficha toxicológica, ela não é altamente tóxica, mas existe a suscetibilidade. E o que aconteceu? Na hora da gente avaliar o acidente, nenhum daqueles trabalhadores que estava na limpeza sabia o que era aquilo. O ambiente era um cofre, não tinha ventilação. A empresa não pensou na possibilidade daquilo dar errado, não criou uma ventilação que, se tivesse uma exaustão, aquilo não seria tão tóxico. E depois é o seguinte, eu vou ter que ter um respirador, vou ter que ter uma proteção respiratória para algum caso, né? Independente da concentração, porque eu estou num ambiente fechado, eu não consigo fazer avaliação. Você vê que interessante, mas eu manipulo o produto químico, pode ser água sanitária, cara. Eu posso inalar, aquilo pode dar contato com a pele, tem problema. Você conseguiu fazer com que aquilo seja automatizado, eu não tenha contato? Ótimo. Agora não vou nem fazer a pergunta, vou fazer nem fazer a resposta, vou fazer a pergunta. O PGR tem que ser por ambiente de trabalho, por estabelecimento ou por setor. E agora que a gente tem o trabalho home office, uma empresa de grande porte que tem SESM, que mandou seu funcionário fazer o trabalho em casa. O escritório dele, aquilo é um ambiente de trabalho. Aquilo vai precisar do PGR. Como é que eu vou fazer o PGR na casa dele? Eu vou ter que mandar lá um profissional analisar, porque aí sim eu vou dizer, tem agente ergonômico? Sim. Como é que eu minimizo isso? Então, o trabalhador, o empregador, vai ter que criar um dispositivo para saber se o layout, se o equipamento, se a cadeira, se a sistemática está boa, ele vai ter que ter controle para que ele faça pausas, intervalos. O próprio computador vai falar, amigo, para, levanta, vai tomar uma água. Com isso, eu posso dizer que eu minimizei tanto o risco ergonômico, que eu não tenho risco ergonômico. Mas empresas de grande porte não tem jeito, elas vão ter que fazer e pronto, né? Mas é um problema, eu concordo com você. O auditor fiscal, por isso que ele está tendo um treinamento tão extenso, um treinamento de uma semana inteira, porque esses aspectos vão ser questionados. A gente não pode ter a interpretação mais do auditor, é a interpretação do Ministério que vai ter que prevalecer como um todo, né? Mas muita coisa vai acontecer, muita água vai passar debaixo da ponte. Aqui em Uberlândia tem muita empresa de telecomunicação, né, de teleatendimento. Algumas estão dimensionando para a casa dos funcionários que foram realocados para os seus lares um posto de trabalho, ou seja, mesa, cadeira, computador, que eu acho que eles tentaram cumprir um padrão, pelo menos para se
para se salva-resguardar. É verdade. Só que as grandes corporações, eu estava brincando aqui com a minha esposa, ela é advogada, né? E agora as audiências são feitas online, né, Jean? Online. Teve um colega advogado que estava fazendo audiência na rede, Pública? literalmente. Não, sentado na rede, pendurado, Ah, fazendo audiência deitado. eu pensei que fosse Rednet, tá? Não, rede de rede mesmo. Ele estava fazendo de camisetinha regata e deitado. E como é que você vai responsabilizar o escritório que contratou ele para isso? Mas é uma questão também de postura profissional, né? Você tem que saber diferenciar essas coisas, né? Mas não, é que nós temos no mundo vários tipos de pessoas, né, Jean? Mas você sabe que uma pessoa dessa perde a credibilidade também, né? Ele pode, por mais inteligente, conhecedor da causa, isso demonstra uma falta de apreço e de respeito para a situação, né? Porque tem todo um protocolo a se cumprir para o advogado, né? Mas eu estou querendo levar isso para outra profissão, para a gente não ficar só batendo aqui nos amigos da categoria. Mas é muito importante a gente ter, eu sempre digo assim, que a prevenção para mim é aquela que eu levo a informação para o trabalhador e para o empresário como se fosse para mim. Ou seja, ela tem que ser satisfatória, ela tem que ser objetiva. Isso. Lógico que com linguagens diferenciadas, né? Porque cada setor que está recebendo aquela informação requer um tipo de aprofundamento ou de mais discernimento assim, ao escolher o que falar, mas você tem que tratar os trabalhadores e os empresários como se fosse você mesmo. Ou seja, quanto mais completa a informação para o empresário e quanto mais objetiva e real para os trabalhadores, você está cumprindo o seu papel como prevencionista. O Whindersson, a NR1, ela fala, acho que umas 4 vezes, a obrigação do trabalhador ser ouvido. Então, na fase de levantamento de perigos, na aplicação das medidas de prevenção, o trabalhador tem que conhecer o que está escrito no inventário e tem que conhecer o plano de ação. Então, olha, numa auditoria, um auditor pode entrar numa empresa e falar, como que vocês fizeram para o trabalhador? Olha, nós temos aqui o nosso inventário que está na gaveta do RH. Não, isso vai ter que estar à vista, isso vai ter que estar no computador, ele vai ter que ter acesso. Por isso que eu falo para as empresas, coloquem à vista isso daí, para até numa auditoria, não só do Ministério, mas até auditoria interna, alguma coisa, o trabalhador tem que ter ciência disso. E outra coisa bacana também, você até comentou esse caso aí do protetor auricular, né, sem espuma e tal, o abafador. Hoje, a partir de março, o PCMSO ele vai avaliar esses indicadores baseados também no inventário de risco. Se tiver escrito lá que eu neutralizei o problema de ruído usando um abafador e eu continuo tendo perda auditiva na empresa, aí cabe ao médico retroalimentar o PGE e falar, amigo, tem alguma coisa errada aí. Sim. Alguma coisa está errada. Ou teu sistema não funciona, ou o EPI não está sendo bem utilizado, ou você elegeu o EPI errado, ou tem os elementos químicos, né, que até a gente chama de ototóxicos, que eles aceleram o desenvolvimento da perda auditiva, independente do nível de pressão sonora. Agora vai caber essa integração do médico com quem elaborou o PGR. Vai ser muito bacana, porque vai ter essa mão dupla de informação. O médico vai poder questionar esses procedimentos, né? Você tá correto, é isso mesmo. Então, ele vai refinar o padrão. E a outra coisa importante, quando a gente faz o levantamento de perigos e a classificação, análise de risco, ele fala que eu tenho que ouvir o empregador, o trabalhador, porque a análise de risco ela é, de certa forma, subjetiva, baseada na tua cognição, no teu passado, na tua pessoa. E quanto mais pessoas participarem, mais perto do real, do ideal, ela vai ficar. Então, ouvir o trabalhador é fantástico. O trabalhador é o que conhece realmente o seu ambiente de trabalho. Ali, né? Eu acho outra coisa, Jean-Franco. O pessoal aqui está perguntando. Eu vou passando as perguntas para você. Agora já vamos entrar aqui. Mestre Neyton de Montes Claros. Opa, abração para ele, meu amigo. Abração. Ele é mestre de capoeira nas horas vagas. Tá brincando, mas esse cara ele é um star, ele é um showman. Ele é figura. Ele é amigo do Zé Neto, lá de Montes Claros. Seguinte, então, a pergunta do Neyton é, com relação ao GRO, as empresas estão se adequando
ou elas irão adequar a partir de 2020? E só mais uma, porque essa aí é rapidinho. Vamos entrar aqui na questão exposição ao risco biológico Covid. Prevenção Oliveira, obrigado pela pergunta. Uma pessoa que adquiriu o Covid trabalhando no home office, o Cosmo adora esse tema, só para pontuar. Ele não chegou ainda, mas ele adora. E teve sequelas, como provar que teve ou não essa questão, como isso vai ser levado? Ou seja, a questão do Covid, quando a gente fala do anexo 14 da NR15, ela fala de contato, disposição, que é a linha que eu e o Ivomar, a questão da probabilidade, você tem que provar que aquela infecção se deu naquele ambiente, ou seja, se você fez os procedimentos, né, de gerenciamento de risco, se você fez processos de limpeza, de adequação para os seus funcionários, você vai atenuar essa possibilidade. Mas essa é a minha visão, o Cos não gosta muito dele. Então, deixo para um amigo me tirar dessa bronca com o tio Cosmo e o que o Gianfranco, com essa prática, fala sobre como provar como acontece a questão do risco biológico no caso aí vamos responder para o Neilton. Vou responder para o Neilton primeiro. As empresas estão se preocupando? Sim e não. Tem aquelas empresas que já estão se antecipando ao problema, buscando estudar, já se adaptando, para quando chegar março, o programa já está rodando. Mas são as grandes empresas, tal. Infelizmente, a gente sabe que as pequenas esperam para ver o que vai acontecer, que é o que a gente chama de empresa reativa. E, infelizmente, a grande maioria. Mas elas vão sofrer, porque a fiscalização vai vir para valer. Mas nós temos um outro problema também, né? Nós estamos atravessando, né? Até eu comentei, o limiar. Esse ano nós vamos ter menos de 2.000 auditores fiscais de trabalho atuando no Brasil. Nós éramos 3.900 em 2009. E hoje, esse ano, vai baixar de 2.000. Então, por isso que o sistema vai ser... A tecnologia vai suprir essa ausência do... Então, muita coisa errada pode acontecer. Então, na suspeita, o auditor vai em loco lá para avaliar aquela informação, se ela é fidedigna. Agora, com relação como eu vou provar o nexo de uma doença, a Covid, por exemplo. Você vai ter que mostrar que faz gestão. Dentro da sua empresa, é mais fácil. Eu tenho álcool gel, eu tenho distanciamento, eu tenho uso de máscara, eu tenho avaliação de temperatura, eu controlo, eu faço testes eventualmente. Olha, tem empresa que está colocando aquela lâmpada UV dentro do sistema de ar-condicionado para higienizar o ambiente. Tem tapetes satinizantes, eu tenho uma série de materiais, de coisas. Olha aqui, é fantástico. Então, o número de coisas, mas dentro da casa do trabalhador, como é que eu vou fazer? E a gente estava falando, eu não posso falar de grupo homogêneo de risco na minha casa. Se na minha casa o meu quartinho é pequeno, se eu tenho filho, se eu tenho alguém idoso lá perto de casa, se eu divido o meu quarto com mais alguém no trabalho, gente, muda o ambiente. Então, a empresa vai ter a obrigação de transportar para a casa do trabalhador todo esse protocolo de vigilância, segurança e saúde. Agora eu te falo, se ela pegou em casa, se ele pegou em casa, ele estava a serviço da empresa, trabalhando, caracteriza a doença de trabalho. Se ele pegou na rua, é outra coisa. Mas, se ele mas aí tem que fazer o nexo, né? Causal, como diz o professor Ivomar Menzoni. O professor Ivomar, o inteligente professor Ivomar, ele sabe que eu tenho que ter argumentos, e vocês também são peritos, para provar, evidenciar que eu implantei algum sistema. Se eu falar que eu fiz, não vale nada. Eu tenho que ter evidência, eu tenho que mostrar, eu tenho um protocolo, eu forneço o álcool gel para aquele cara, eu dou a máscara, eu dou um protocolo de higienização do teclado do computador, o ambiente de trabalho, janela aberta para ter ventilação e tal. Todos esses processos têm que ser demonstrados. Né? Porque se não demonstrar, o ônus da prova hoje é do empregador. Ele vai dançar. E se ele se afastar por mais de 15 dias, cara, aí ele vai ganhar estabilidade de emprego. Olha, é um grande problema. Então, os empregadores estão torcendo para essa vacina sair o mais rápido possível. Exato, mas aqui, ó, veja bem, o Rafael está falando que ele ganhou a semana dele com essa live. Excelente. Obrigado, viu, Rafael? Mas o Gianfranco é perto. Seguinte, veja bem, Gianfranco, não seria interessante. Essa é o Regis 1506. Não seria interessante que o governo federal, após treinar os auditores fiscais do trabalho,
disponibilizassem estes treinamentos aos agentes de SST, isso iria gerar uma equidade de visão, de busca, de necessidade? Quem Muito perguntou? boa pergunta. Quem perguntou? Foi o meu amigo Regis de 1506. Regis, me fala de onde você é aí. O Robinho está falando que agora o SESMID vai ter que se integrar de fato. Também. De fato. Mas, ó, essa pergunta do Regis é muito boa, porque terminado o treinamento para os auditores, a ENIT vai começar a elaborar um treinamento gratuito que vai estar disponibilizado no site da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho para o público em geral. Então, ele vai soltar cartilhas, manuais e vai ter um treinamento audiovisual gratuito. Isso é uma grande informação. E como diria na televisão, primeira mão aqui nos 2 dedos de prosa. Isso é muito bacana, muito legal, cara. Porque uma grande dificuldade que a gente que atua com perícia, Gianfranco, eu sei que como auditor deve ter visto isso muito, são as visões diferentes sobre a mesma coisa. Um engenheiro pensa de um jeito, um engenheiro pensa, o outro profissional pensa de outra. Se a gente tiver pelo menos um cerne, né, para você ter como base de raciocínio uma forma geral para alguns assuntos, pelo menos mais específicos, você consegue trabalhar de forma mais homogênea, de forma ampla. Todos os profissionais que atuam naquele setor ou naquela área, né? Isso era importante. Whindersson, existe até esse conflito entre auditores. A gente tem um colega que age de uma forma, pede de uma maneira. A ideia de quando a ideia de harmonizar, desburocratizar as normas, é a gente não ter tanto conflito de interpretação. Essa era uma busca também. Porque entre nós, auditores, tinha gente que era... não estou falando do rigor, mas na forma de interpretar determinados itens de norma. E aconteceu muito conflito interno. Então, a ideia é harmonizar e deixar tudo... É o que você falou, ter o mesmo cerne para a gente pensar igual. E outra, quando a gente fala em prevenção de acidentes, cara, a norma também ela estabelece o que fazer, mas não como fazer. Então, hoje ela dá para a empresa essa autonomia de buscar a ferramenta e cabe agora ao auditor verificar se aquilo realmente é eficaz, se aquilo é eficiente. Então, ele deu essa liberdade para nós também. O auditor falou, não, que você tinha que escolher essa ferramenta tal. Eu falei, não, eu estou usando uma matriz de risco, que eu acho mais interessante, eu estou usando o levantamento de pesos ponderados por isso. Você vai escolher do jeito que você quiser. Agora, você tem que, no fim, demonstrar resultado. Que o ano que vem vai ter que ser melhor que o atual, e é isso que interessa. Tem que começar a cair o nível de acidente e doença. É isso que o governo procura, é isso que... Até uma frase que o Cosmo fala muito, fala, será que o empresário acorda um dia falando eu quero matar o trabalhador hoje? Ele nunca fala isso, né? E será que o trabalhador também levanta aquele dia, eu quero me acidentar? Não, hoje eu vou perder uma mão. Não existe. Não é assim, né? A não ser... Bom, não vou entrar nesse assunto de dedo perdido, porque temos aqui conosco, viu, Gianfranco, um amigo... o Regis, que fez aquela pergunta, é de Joinville, Santa Catarina, que está aqui conosco. Que legal, terra da cerveja, de muita coisa boa, cara. Não, nem fala. Hoje é sexta, hein, gente? Depois da live, todo mundo refrescando. Aqui tem uma pessoa também muito especial na minha formação, que é o professor Marcos Alcides. Ele foi meu professor. Opa, que legal. E ele está falando aqui, ele está complementando a sua informação, que desde 2013 não tem concurso para auditor federal do trabalho. Sabe-se da evolução tecnológica, né, e que realmente esse ano também houve, nosso presidente maravilhoso lá também, deu uma paradinha mais firme agora nos concursos, eles estão investindo mais na tecnologia, só que vou citar Uberlândia, são 6 auditores, se eu não me engano. 2 fixos administrativos, 4 para cuidar de 23 municípios. É impossível. Não dá. Né? Então, muito se fala sobre a pequena incidência de fiscalização nas empresas. Mas com o GRO, e o Luciano chegou aqui também, Luciano Cunha, falando sobre o e-social, essa fiscalização, num primeiro momento, ela vai ser online. O cara vai fazer um levantamento dos seus documentos, dos seus processos, que
com o GRO e com o E-Social ficou mais nessa parte de folha de pagamento, né? Mas as linguagens do GRO, acho que a tabela 23, Luciano, me corrija aí se eu estiver enganado, parece que elas são similares, assim, no que diz respeito aos pré-requisitos do GRO e da tabela 23. Ó, Então, posso te comentar um item que você falou aí? De por acordo com favor. a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima, baseado em números, que o Brasil deveria ter 8 mil auditores fiscais. Eu acho que em breve vai ter um concurso, que nós estamos indo para um nível muito baixo, mas é uma tendência mundial. Meu amigo Luiz Alves Dias, lá, o consultor da OIT de Portugal, ele falou, ele fez um levantamento mundial, o número de auditores fiscais no mundo inteiro está reduzindo. Sim. Mas sabe o que ia fazer uma grande diferença aqui no Brasil? O Bolsonaro ele colocou naquela medida provisória 905 que o valor das multas por infração de norma regulamentadora, a multa mais alta seria de R$ 100.000 e ela seria revisada a cada ano através de um índice X. Meu amigo, no dia que isso acontecer, a segurança do trabalho vai dar um salto, vai melhorar, os índices de acidente vão cair assim absurdamente. O acidente tem que custar caro. E eu acho também que falta realmente, mas é que o governo está fazendo um contingente, está economizando dinheiro. Não pode contratar, tá? Porque tem que pagar o que tem agora. Mas em breve vai ter mais concurso, sim. Porque é impossível a máquina girar com esse número de funcionários. Vídeo que você falou, a tua região. Daqui a pouco, pensa que esses caras ficam de férias, a mulher engravida. Sim, você vai ficar com um número muito reduzido. E você tem um auditor formado, por exemplo, em engenharia, ele está num serviço administrativo burocrático de chefia. Não está certo, né? E aqui na região, por exemplo, assim, a turma já está dos seus 50 para cima. Isso. Então, assim, dificulta muito, né? Por isso que eu acho que esse momento, ontem até estava tendo uma live do Luciano Cunha e do Mário Sobral, né? Falando sobre isso. O que seria ideal, que é a visão do Luciano Cunha, que nós vamos realmente ter, a partir de março, uma efetivação, e a realidade, que é o momento que o Brasil se encontra por conta da Covid. Você que quer direcionar o empresário toda essa cobrança no momento que se ele conseguir ficar aberto, já vai ser um milagre. Então, talvez possa ter aí uma adequação, como foi com o E-Social. É verdade. Talvez ele possa ser escalonado. Mas eu acredito que o mais interessante é o encaminhamento do Brasil no sentido das ISOs, como ferramenta padrão. A ISO, no caso aqui, é 45001, que é aplicada no exterior há milênios. E agora que ela vai se tornar, talvez, um modelo para a gente seguir de gestão. Então, sim, esse intercâmbio da forma de gestão, da efetividade real, ou seja, aquele famoso PPRA de gaveta, não pode existir mais. Não. Agora, a efetividade do seu trabalho como empresário e como SESMIT, ela vai ser apresentada de forma digital. Então não tem gaveta mais, agora é só abrir o e-mail. Vai estar lá também só para não fomentar demais assim, a ansiedade, a alegria com relação ao PGR, lembrando que um sistema de gestão precisa de prazo para ser implantado, por isso que ele tem cronograma. Então, sim, os resultados a gente vai ver daqui a médio prazo, nada de curto prazo, porque a gente vai ter que dar o prazo para aquele cronograma. Olha só, quando você vai implantar uma gestão, por mínima que seja dentro de uma empresa, você vai ter que ouvir o trabalhador, você vai ter que ter compromisso dos líderes, você vai ter que ter recurso para implantar sistemas, as barreiras de proteção. Então, isso demanda tempo, demanda recurso. Então, a gente tem que ter essa paciência de não achar que a partir de março as coisas melhoraram para o Brasil por milagre. Eu acho que daqui em 2022, 2023, vamos começar a colher os frutos do que foi plantado agora. E foi inteligente também o governo, dá um prazo de 1 ano para as pessoas, para as empresas se adaptarem, né? Muito bom. Tio Cosmo acabou de chegar. Ainda bem que nós já passamos daquela fase da Covid. Não, e nós já falamos do Cosmo, né? Ele que pergunta para os outros que nós falamos dele agora. É verdade. Ó, bora pintar esse... Nossa, é muita amizade. Ele está pedindo para você passar uma tinta aí, Jean. Eu passei, mas eu troquei e botei branca. Não, meu sonho é ter esse cabelo branco.
Jean-Franco, uma coisa importante. Nós temos 15 minutos para terminar. Putz, já Então, passou esse assim, tempo todo. graças a Deus, o papo, quando é bom, ele flui. Nossa, eu E achei que hoje ele fosse... aconteceu. Jean-Franco, então, assim, eu queria te dar pelo menos 10 minutos para você, ao Claudemir conosco, você está parecido com o Miranda. Aí eu não sei quem é Miranda. O Mas Cosmo. o cabelo do Miranda é mais espetado, viu? É mais Ô, petadinho. Claudemir, o cabelo do Miranda é espetadinho. É. Então, assim, o Jean-Franco, como a gente falou, qual que é a sua perspectiva real, assim, dentro do desplanejamento PPRA, GRO, o que, pouca coisa para mim se alterna, muda-se as metodologias, a gestão efetiva. Mas você, com a sua experiência, qual a sugestão para nós, meros mortais aqui da segurança, em qual caminho básico, pelo menos, a gente deve seguir para ter menos problema no futuro próximo? Olha, tem alguns aspectos que qualquer sistema de gestão, ela procura, ela se pauta no planejamento. O que é planejamento? É antever situações, estar preparado para o que pode vir e ocorrer. Então, o planejar é saber o que vai acontecer, fazer tudo para que o que aconteça seja certo, correto, mas se der errado, eu estou preparado para enfrentar o problema. Então, planejar é tudo. E a norma, qualquer sistema de gestão, e o PGR em particular, que ela fala que eu tenho que ter um inventário, só lembrando, o GRO, ela fala que eu tenho que produzir o PGR, o documento, eu tenho que analisar os acidentes e doenças para encontrar suas causas. Hoje, a partir de agora, a partir de março, eu vou ter que analisar acidente e doença para valer, identificar a causa real, aquela latente. Não dizer assim, olha, o sujeito prensou a mão na máquina que ela estava sem a proteção. Pronto, resolvi o problema. Não, por que ela estava sem proteção? Há muito tempo que ela estava, sabiam que a proteção estava faltando e ninguém tomou uma iniciativa? Alguém da alta direção sabia disso e não comprou? Ou foi o departamento de compra que falhou aí? Ou foi, ou foi o gerente? Ou foi o dono da empresa que quis economizar para fazer isso? Então, bacana. Depois eu tenho que ter um plano de ação para emergência baseado nos cenários que eu tenho. Gente, não é mais fazer problema para risco elétrico, é problema que eu vou encontrar na empresa. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber fazer o primeiro socorro, eu tenho que saber levar esse trabalhador para um ambiente, pode ser interno ou externo, hospital, caso ocorra. E o meu plano de gestão tem que ser tão refinado para evitar que eu precise usar esse sistema de emergência. Mas esse sistema de emergência tem que estar pronto para entrar. Então, ele tem que ter simulados, eu tenho que avaliar se ele está fazendo o trabalho de forma correta, e eu tenho que simular isso permanentemente para deixar as pessoas... Olha só quanta coisa. Aí vem o PGR, que tem o inventário e o plano de ação. Agora eu vou ter que identificar perigo. Quantos perigos existem na minha empresa? Olha, eu tenho aquela máquina que é perigosa, eu tenho uma fonte de ruído aqui, eu tenho vários problemas. Aí eu vou classificar os riscos. Isso é bacana, é uma forma inteligente. Eu vou identificar os riscos maiores, os que têm uma abrangência maior, aquele risco que afeta mais pessoas, ou que ele tem uma magnitude maior, quer dizer, a consequência pode ser grave, e a probabilidade de ocorrência. E lembra que eu comentei aí, falei, essa avaliação dos perigos e riscos, essa identificação de perigo e avaliação, ela pode ser cognitiva, ela pode ser... Mas eu posso usar dados estatísticos, eu posso comparar com outras empresas do mesmo ramo e estimar essa probabilidade. Eu comentei, quanto mais pessoas participam desse levantamento, mais perto da realidade eu chego. Agora, com esses dados, eu vou para o que interessa, que é o plano de ação. Eu vou ter que implantar medidas, barreiras, sistema de proteção, baseado na hierarquia das medidas de controle, que é primeiro sempre eliminar o perigo, né? Eu tenho que tentar eliminar isso daí. Depois eu tento mitigar isso com sistemas de engenharia, proteção coletiva, medidas administrativas, que pode ser um treinamento melhor, afastamento da fonte, um rodízio de atividades, e, por fim, o último, o EPI. E o EPI, como é o último, ele tem que ser bom. Como é a última alternativa, eu tenho que ter o melhor EPI, o mais eficaz, o mais adequado, porque o EPI é a última barreira. Se falhou, tem o exemplo que você comentou do abafador lá. Cara, ele não poderia falhar, porque ele é a última barreira, é a última instância. Eu tenho outros argumentos, outras formas de chegar a isso aí. Mas tudo isso vai ser muito bom se isso for realmente bem feito, e eu vou te falar, vai ser trabalhoso. Porque a norma, ela estabelece que para cada risco,
E eu tenho que fazer a contextualização. Olha, qual que é o ambiente? Como é feito o trabalho? Esse trabalho é de forma habitual e permanente? Ele é intermitente? Quantas pessoas estão envolvidas? Quais são os perigos? Qual é a fonte desse perigo? Quais os riscos que ele provoca? Bom, trabalho à altura, ao ar livre. Qual que é o perigo? É o telhado, é o cara fazer trabalho à altura. Quais os riscos que ele provoca? A queda do trabalhador, que pode provocar lesão. Ele pode provocar queda de ferramenta, lesão em terceiros. Se o telhado ou se a superfície for frágil, ele pode cair em cima da máquina e cair. Olha quanta coisa. E para cada risco desse identificado, eu tenho que classificar o local, o ambiente. Olha, ele está ao ar livre, eu tenho sol, puxa, eu tenho problema de pele, eu tenho sudorese, eu posso ter deficiência hídrica, tenho que tomar água, olha quanta coisa que eu tenho que levantar. E eu tenho que especificar tudo isso e depois classificar esse risco. O que é mais perigoso? Eu passar sede? O que é pior? Eu cair de 6 metros de altura ou eu pisar numa telha e quebrar a telha? Quer dizer, eu vou avaliar. Então, a queda, nesse caso, ele tem um potencial maior. Se tiver 2 trabalhadores, pior ainda, aumenta ainda mais a classificação de risco. E ele vai para a prioridade número 1. Se ele é um risco não aceitável, que é o risco de queda, se eu não tenho linha de vida, se eu não... Gente, um risco não aceitável não pode acontecer. Eu vou ter que interditar, paralisar aquela atividade até implantar uma medida minimamente razoável para passar ela para um aceitável ou tolerável. E isso vai ser muito bacana, essa classificação de risco. Então, uma empresa não tem dinheiro para consertar tudo, mas ela vai consertar primeiro aquilo que pode causar mais dano e danos mais graves para o trabalhador. Eu vou ter uma hierarquia, né? Uma prioridade para implantar as medidas, o que é muito inteligente. Às vezes eu vejo a empresa gastando fortunas fazendo sinalização, tal, que é importante. Mas, gente, eu tenho que eliminar perigos. Tem uma máquina, e é gozado que quando a gente vai fazer eu avaliei durante tantos anos, né? A gente no PPRA, qual que é o levantamento da fonte? Ele falava uma máquina quebrada que faz ruído. Gente, isso é um desvio. É um perigo, mas é um desvio. A máquina não pode estar quebrada fazendo ruído. Não é aceitável. Uma máquina normal já faz ruído, uma quebrada faz mais ainda, né? Uma defeituosa. E eu vejo o pessoal aceitando o desvio como um perigo. Não, desvio não é aceitável, não é tolerável. Tem que consertar, tem que minimamente trabalhar de acordo com o que a norma estabelece. Mas vai ser muito bacana, e sabe o que vai acontecer? É um aprendizado. Eu também vou aprender muito, porque eu comecei a estudar várias matrizes, né? Além da matriz, tem uma matriz Guth, tem a de Fine-Kane, que eu vi que é fantástica, que ela chega até a levantar efeitos catastróficos, que é que a norma estabelece. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, um inflamável, e o potencial de risco pode ser extramuros, quer dizer, ser uma explosão, pô, exemplo que aconteceu agora, né, lá no Líbano, imagina lá em Beirute, quer dizer, o problema num depósito afetou toda a comunidade, isso é um evento intolerável, não poderia jamais deixar acontecer, então eu tenho que estar preparado com um rigor ainda maior na implantação das medidas. E vai ser um aprendizado, a gente está aprendendo forma, FEMEA, como é que funciona, RASOP, tem gente que está adotando, mas é o seguinte, o bacana da norma, que ela não padroniza a solução, ela padroniza o que você deve fazer, mas a solução, a empresa tem essa liberdade de escolher a ferramenta, mas a tua ferramenta vai ter que classificar o risco e você vai ter que implantar essas melhorias naqueles com maior magnitude, com maior probabilidade. Isso é muito legal. Eu vou começar a eliminar os grandes perigos que causavam grandes doenças e grandes acidentes. Aí eu vou começar, depois de um tempo, aí na média. Eu vou começar a reduzir. Isso vai ser fantástico, cara. Se isso se reverter realmente numa redução de acidentes graves e fatais e de doenças, aí nós podemos daqui, viu, Whindersson, a gente vai comemorar. Tem que fazer um churrasco nacional entre os prevencionistas para a gente comemorar essa queda dos índices de acidentes e doenças. Se Deus quiser, vamos participar desse churrasco, né, Gianfranco? Porque, assim, rapidinho aqui, falta 5 minutos, Gianfranco. Uma coisa que eu acho importante que você disse, que no escalonamento do a fazer, o EPI é o último. Mas, na verdade, na realidade empresarial, o EPI ainda é o primeiro. Paga-se para se expor o trabalhador ao risco e a empresa ao prejuízo financeiro. Aí eu vejo novamente a importância do PGR e do GRO. Isso é mostrar que nós precisamos inverter essa pirâmide. E sabe que vai ser legal? A base dos riscos.
Whindersson, puta, cara, eu devia ter falado isso antes de você. Muito obrigado por ter comentado isso. E eu tenho que dizer por que eu escolhi o IPI. Por que eu não adotei medida administrativa? Porque eu tenho que escrever isso. Gente, se eu escrever isso indefinidamente, a empresa vai ser autuada, a empresa vai ser obrigada a fazer. Então, é um processo. Eu tenho que começar a fazer. E o auditor vai ver isso daí. Ou o sistema que vai fiscalizar vai ver isso. Cara, o cara vai fazer. Senão, a gente vai voltar a ter um PPR de gaveta, né? Opa, o GRO online bloqueado. Você só vê até aqui. A empresa vai ser intimada, cara, a fazer isso, né? Então, ela vai ser obrigada a implantar medidas, pelo menos para os mais graves, a princípio. O seguinte, duas perguntinhas finais. Você acha possível, do Luciano Cunha, utilizar a metodologia da NR3 no GRO e no PGR? E se os trabalhadores informais, principalmente com trabalhos em altura, as consequências resultam em graves quedas, pode gerar sequela. Acho que você já falou disso. A primeira pergunta é do Luciano e a outra é do Marcos Alcides, meu professor, que tem o pezinho abraçado com o Cosme. Eles gostam da mesma maneira, mas amo todos eles. Poxa, como é que era a pergunta do Luciano mesmo? Era da... Se você acha possível utilizar a metodologia da NR3 no GRO e no PGR, no que diz respeito aí a... Muitas pessoas que já me perguntaram isso, eu vou usar essa metodologia da NR3 para aquela matriz de risco, porque ela está dentro da norma, vai ser aceita, mas não obrigatoriamente, tá? Você pode escolher a ferramenta que você quiser para fazer essa classificação de risco. Não precisa necessariamente aquela. Se você se sentir seguro, achar que ela é um padrão aceitável, é bom de fazer, ótimo. Mas eu acho que é o seguinte, para quem estiver começando, se você usar uma matriz de risco mais simplesinha, e você, com o passar do tempo, vai aumentando o nível de refinamento desse trabalho, é melhor. Porque se você for partir para um degrau já mais alto, você vai sofrer um bocado. E com relação agora ao trabalhador informal, o trabalhador informal que vai prestar serviço para o empregador, se acontecer o acidente, ele vai responder civil, criminalmente e na área trabalhista e previdenciária. Eu não posso ter um informal na minha empresa. E tem um item bacana do PGR que ela fala: cabe ao contratante solicitar do contratado o inventário de risco. Se você contratar uma empresa para prestar serviço no seu local de trabalho, no local previamente estabelecido, o contratado vai ter que levar seu inventário. Está lá escrito, olha, os riscos que eu estou exposto, as medidas e tudo que eu fiz lá. Ótimo. Agora, quem contrata tem que passar para o contratado os riscos que eles vai estar exposto dentro do ambiente de trabalho do contratante. Isso é legal. Sim. E o PGR da contratante vai ter que incorporar esse risco e ele pode, eventualmente, no plano de ação, tentar resolver os problemas do contratado. Olha, é fundamental essa integração. Isso é a famosa responsabilidade solidária. Não importa que ela é terceiro. Se você permitir ele trabalhar sem cumprir, a culpa é sua. E a responsabilidade agora é direta. Sim, e o assistente adora esse tipo de situação, viu, João? Quando caracteriza na mão. Não, é responsabilidade subsidiária, não sei, é responsabilidade objetiva. Está dentro dessa empresa ser responsável. Muito bom. Gente, 1 minuto e 50 segundos. Gianfranco, a todos aqui, muito obrigado por... Eu posso falar isso, por você ser meu amigo, cara. Da honra que é. Os papos que nós já tivemos, o Cosmo está falando, mas assim, vocês não sabem o prazer que é ter não é os eventos, é pós-evento, né, Gianfranco? Os papos que a gente tem. E a gente o Whindersson, além de ser um organizador de evento, ele é um anfitrião de primeira. Esse cara não está bem. Trata bem. Você é um grande anfitrião. Nós vamos fazer... O pessoal está falando assim que a live merece um segundo momento. Nós vamos retornar após setembro. Mas, Gianfranco, suas considerações finais a todos, que nós temos 60 segundos. Eu quero te agradecer e a todos que estão aqui conosco. Fica à vontade aí. Whindersson, primeiro agradecer a todos os prevencionistas desse país que lutam diariamente em melhorar seu conhecimento, atualização. E, gente, todos vocês têm um lugar guardado no paraíso porque vocês lutam batalha pela segurança dos trabalhadores. O modo que vocês escolheram para ganhar a vida foi salvar as pessoas. E vocês, vocês merecem um lugar de destaque lá em cima, porque vocês estão fazendo bem. Quantas pessoas vocês salvaram, quantas doenças mitigadas.
E a gente tem orgulho, né, da nossa profissão, da nossa atuação, porque a gente está